Olá, tudo bem? Vamos começar o mês de maio vendo algumas questões importantes, né, que são questões simples, mas que nós erramos muito no dia a dia. Nós chamamos essas questões do português instrumental. O que é o português instrumental? É o português que você usa para falar todos os dias, certo? A primeira delas é a diferença do onde e do aonde, né? Vocês sabem qual é a diferença? Quando eu devo usar onde, quando eu devo usar aonde? O advérbio onde, ele indica sempre lugar. É o lugar em que algo ou que alguém está. E deve ser usado sempre para expressar essa ideia de lugar, não fora deste contexto. Em um texto e até mesmo na linguagem oral, para evitar a repetição desse vocábulo, nós podemos usar outras palavras, outras expressões que são equivalentes, como no qual, na qual, em que. Vamos ver alguns exemplos? Observem as duas primeiras frases. Os alunos fizeram uma visita ao zoológico, onde puderam observar várias espécies de animais. Este onde, ele se refere a um local, que é zoológico. Observe a frase seguinte: o turista não sabe onde fica o Cristo Redentor. Onde fica o Cristo Redentor? Este onde também tem ideia de lugar, certo? Agora observe a frase seguinte: vivemos em um país no qual a desigualdade social é alarmante. Aqui, a ideia de lugar está bastante diluída, né? Então fica muito melhor você colocar um no qual, na qual. E na última frase, nas grandes cidades, nas quais o trânsito é congestionado, demora-se muito para realizar um simples trajeto. Então vejam que nem sempre o onde cabe bem. O onde vai caber bem, aonde a ideia de lugar é bastante explícita, certo? E quando é que eu vou usar o termo aonde? Eu vou usar aonde quando o contexto exigir uma preposição. Vamos ver um exemplo? Aonde você vai depois da aula? Você vai a algum lugar, não é? Então você vai aonde, certo? O lugar aonde vou não te diz respeito, né? Então é o mesmo verbo, o verbo ir. E aqui tem um resuminho, né, do uso dessas duas palavrinhas. O onde você vai usar sempre que você se referir a um lugar estático, um lugar parado. Quando houver uma noção de movimento, você vai usar o aonde, né? Então, onde você guardou a boneca? Né? Ele a levou aonde? Né? Então, veja, o onde expressa um lugar fixo e o aonde uma ideia de movimento. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora um pouco sobre o termo acerca. Acerca pode ser usado tudo junto, acerca, né, escrito junto. Pode ser usado separado, a cerca, e também pode ser usado com o verbo haver, acerca de. Com o verbo haver é mais fácil. Sempre que você usar com o verbo haver, vai ter o sentido de tempo decorrido. Então, por exemplo, estudei o assunto há cerca de 2 meses. Já quando você usa apenas com o artigo, ele vai ter o sentido de aproximadamente. Né? Estive a cerca de 10 metros de distância. Né? Então, tem um sentido de aproximadamente, algo que não é muito certo, né? Que deixa alguma dúvida. Na expressão acerca de com H, está inserido o verbo haver, né? No sentido de tempo decorrido. Mas você não sabe exatamente o número de dias, de meses ou de anos. Esse termo sempre dá uma ideia assim de alguma coisa incerta, não é? Ele aproxima-se bastante do sentido de faz, quando também o faz se refere a tempo. Por exemplo, faz muito tempo que eu não a vejo, né?
Se você tiver uma dúvida na frase, se você deve ou não usar o cerca com o verbo haver, você tente substituir o verbo haver por faz. Se der certo, você pode usar o verbo haver também, né? Por exemplo, lembramos que a revolução ocorreu com H, cerca de meio século. Ou, lembramos que a revolução ocorreu faz cerca de meio século, né? Dá certo do mesmo jeito, tá bom? E quando é que nós usamos o termo acerca? Tudo junto, né? Não em palavras separadas. Nós vamos usar num caso bem mais fácil, porque ele vai ter sempre o sentido de a respeito de, sobre algo. Por exemplo, falávamos acerca de sua resposta à professora, né? Não falei nada acerca disso, né? No Brasil não é tão usado, né? Mas em Portugal se usa bastante o termo acerca neste sentido. Outro termo interessante para ser estudado é o tampouco, né? O tampouco também pode ser usado tudo junto ou separado. Qual é a diferença entre eles? O tampouco, tudo junto, ele significa também não e é um advérbio, tá? Geralmente é usado na expressão nem tampouco para enfatizar mais uma negação, né? Por exemplo, não sei escrever esta palavra, você tampouco, né? Não verifiquei se minha grafia está correta, nem tampouco a pontuação, né? Então, ele tem esse sentido de enfatizar a negação, né? De dar mais ênfase a uma negação. O tampouco separado, ele tem um sentido completamente diferente, que é o sentido de muito pouco, e refere-se a uma medida de tempo ou de valor. Por exemplo, faz tão pouco tempo que estamos trabalhando, né? Então, tão pouco tempo que nós estamos trabalhando, né? Que bom, o sapato que quero comprar custa tão pouco, né? Neste caso, não pode confundir e temos que colocar o tão pouco em termos separados, ok? Então, existe aqui um resuminho para vocês, né? Tampouco ou tão pouco, né? Tão pouco, tudo junto, tem um sentido de nem. Não trabalha, tampouco trabalha, né? Não trabalha, nem tampouco estuda, né? É sempre redundante, ele enfatiza mais a negação. Já separado, o tão pouco, ele quer dizer muito pouco. Estudou tão pouco que foi reprovado, ok? E vamos para outra palavra que gera bastante dúvida, que é o eminente. Eminente ou iminente, o sentido é completamente diferente e são muito parecidas, né? Então, o eminente com E quer dizer notável, ilustre, alto, elevado. Já o iminente com I expressa algo que vai ocorrer em seguida, em breve, né? Então, por exemplo, João era figura eminente em seu bairro, pois era um cozinheiro de mão cheia. Ele era uma figura eminente, uma figura ilustre, uma figura importante. O prédio precisou ser interditado, pois havia perigo iminente. O perigo era próximo, né? Vamos para outra? A diferença de traz com S e traz com Z. Todo mundo erra isso aqui, né? Então, o traz com S é um advérbio de lugar. E o traz com Z é o verbo trazer. Então, veja que é completamente diferente. Muito parecido, mas totalmente diferente. Observem os exemplos, né? Passe por trás do armário, por favor. Né? Advérbio de lugar. Vai passar em que lugar? Por trás do armário. Agora, como verbo, a enfermeira traz os medicamentos. Por que ele sempre traz toalha? Isso aqui é verbo trazer, né, gente? Então, observe que apesar de ser muito parecido,
né? A grafia é muito parecida, a diferença de uma letrinha, o sentido é bem diferente, né? Então, o termo trás, com S e acento, né, tem o mesmo significado de atrás, detrás, né? Tem função de advérbio de lugar e vem sempre acompanhado de uma preposição, formando com essa o que a gente chama de locução adverbial, né? Ela olhou para trás e se arrependeu do que fez. O menino surgiu detrás da moita. Observe que os dois exemplos têm o uso de uma preposição, né? Ela olhou para trás, né? O menino surgiu detrás. Né? Então, esse trás com S sempre vem com uma preposição. Preste atenção nisso. Tá? Arraste essa mesa para trás. Também tem a preposição, né? Você também poderia usar o atrás. Né? Pegue este lápis, o qual se encontra atrás da mochila, né? Ou arraste essa mesa para trás, né? Agora, veja o terceiro exemplo. Garota, traz os resultados para que possamos checar alguns detalhes. Aqui já é verbo trazer, tá? Então, o verbo traz com Z, né? Com Z, a grafia com Z, tem o mesmo significado de conduzir, transportar, causar, ocasionar, né? É a conjugação do verbo trazer, né? Eu trago, tu trazes, ele traz. É esse traz, né? Vamos ver agora nosso último item, que é o uso dos porquês. Existe o porquê junto e separado. E existe o porquê junto com acento e o porquê separado com acento também. Então, praticamente são 4 usos, né? Vamos começar com o porquê separado sem acento. Ele significa o quê? Significa por que razão, por qual razão, pelo qual. O porquê junto é uma explicação, né? O porquê com acento e separado, ele é usado no fim da oração. E o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Ele significa motivo, causa, alguma coisa desse sentido. Vamos ver em detalhes. O porquê separado, ele tem 2 empregos diferenciados. Quando for a junção da preposição por mais um pronome interrogativo ou um pronome indefinido, possuirá o significado de por qual razão, por qual motivo. Veja o exemplo. Por que você não vai ao cinema? Por qual razão você não vai ao cinema? Ele é muito usado em perguntas. Não sei por que não quero ir. Por qual motivo não quero ir? Aqui não é uma pergunta, mas está explicando um motivo, certo? E o porquê separado, quando for a junção da preposição por mais um pronome relativo, ele possuirá o significado de pelo qual e poderá ter as flexões pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Exemplo, sei bem por que motivo permaneci neste lugar. Vejam que você pode sempre substituir este caso, que é o mais difícil, por pelo qual. Né? Observe, se der certo a substituição por pelo qual, você pode usar o porquê separado nesse contexto que vai estar correto, certo? E com acento, quando vier antes de um ponto, né, bem pertinho do ponto final, seja um ponto final, ou um ponto interrogativo, ou uma exclamação, qualquer tipo de ponto, o porquê deverá vir acentuado e continuará com o mesmo significado de por qual motivo. Ele só virá acentuado porque ele está no final da oração. Veja esse exemplo. Vocês não comeram tudo? Por quê? Andar 5 quilômetros. Por quê? Vamos de carro. Por quê? Não é? Então, sempre que vier completamente descontextualizado do resto da oração, ou bem no final da oração e sempre próximo do ponto
que pode ser um ponto final, exclamativo, interrogativo, você vai usar este com acento. É mais fácil este, não é? E o porquê junto, que é o mais comum, né? Ele é sempre uma conjunção causal, ele vai ter sempre um sentido de pois, uma vez que, para quê. Por exemplo, não fui ao cinema porque tenho de estudar para a prova, pois tenho que estudar para a prova. Não vá fazer intrigas porque prejudicará você mesmo, né? Pois prejudicará você mesmo, uma vez que prejudicará a si mesmo. Esse aqui é mais fácil, não é? E o porquê junto com o acento? É um caso bem diferente, porque ele é um substantivo, né? Ele tem o significado de motivo, razão. Em vez de você usar a palavra motivo ou razão, você usa o porquê. Ele vem sempre acompanhado de um artigo, de um pronome, de um adjetivo, de um numeral. Exemplo, né? O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada, né? Então veja que esse porquê que aparece com acento, ele tem o significado de motivo, a razão. Então é bem diferente. Diga-me um porquê para não fazer o que devo, né? Então observe que ele vai ter também o sentido de motivo, de razão. No primeiro exemplo tem dois porquês, um com acento e um sem acento. Observem, o primeiro que está com acento, ele tem o significado de motivo e razão, não é? O segundo é uma explicação, né? É a conjunção causal, certo? Ok?